Requerimento 155/2012. Soubemos, através da mídia regional, que a obra do presídio, que está sendo construída no bairro Cristal, na divisa dos municípios de Mairinque e Alumínio, foi embargada pela Justiça após a ação interpretada pelos proprietários do terreno, desapropriado para essa construção. Por se tratar de um assunto de extrema importância, tanto para os moradores do bairro acima citado, como de todo o município de Mairinque e também dos moradores de Alumínio, temos necessidade de informações precisas sobre o embargo desta obra. Considerando o exposto e nos termos do artigo 224, inciso 3º do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiada a Secretaria de Estado de Segurança Pública para que esta nos informe qual o motivo da mencionada obra ter sido embargada, em que estágio se encontra tal ação. Gabinete da Vereadora, 8 de outubro de 2012, Vereadora Deia. Coloque em discussão o requerimento de número 155, de autoria da vereadora Deia. Em discussão, com a palavra a vereadora Deia, por 5 minutos. Eu peço a aprovação do requerimento, porque desde 2009 há essa luta em relação ao presídio, uma unidade prisional que o governo do Estado insiste em implantar no município. Nós aprovamos, essa casa aprovou uma lei de minha autoria impedindo a construção de presídios no município. O governo do Estado, desrespeitando isso, mesmo assim, insistiu em colocar lá no bairro Cristal uma unidade prisional, numa área agrícola, numa área que é uma reserva de água potável, não só para Mairinque, como para o município de Itu também. Inclusive, no mesmo ribeirão onde as águas dessa região escorrem, Itu já está pedindo outorga para utilizar a água para distribuir na cidade. Daí a importância de se proteger o Ribeirão Pirajibu, que é o ribeirão que passa por lá. Nós estamos acompanhando isso, outros municípios protestaram bastante também, fizeram caminhada a pé, o prefeito de Porto Feliz já foi 2 vezes a pé a São Paulo para tentar impedir a construção desse presídio. Mesmo assim, a prefeitura daqui, independentemente de ter a lei, desrespeitando, né, a legislação, portanto, pediu um documento dos mais simplistas que consta do projeto e deu uma certidão, do próprio prefeito deu uma certidão, e lá começou o Estado a construir um presídio. E a gente sabia dos problemas ambientais. Nós não sabemos exatamente qual é, o que fere a legislação, a construção que está lá sendo feita. Só que ela já está embargada. E a gente observa que a mídia regional, os jornais da região, exceto o jornal de Alumínio que publicou, a gente não vê nenhuma matéria a respeito. Então, a gente agora quer saber da Secretaria de Assuntos Penitenciários e nós estamos também buscando junto à CETESB de Itu para saber das informações. Porque nós não queremos também que essa obra fique parada sem que o Estado fale alguma coisa, porque esse tipo de coisa afasta investimentos na região e espanta quem mora por lá. Porque fica aquela coisa, aquela geringonça lá parada, né? Não sei nem se esse nome existe, mas exatamente o que dá para perceber que aquilo parece. O município de Votorantim tem uma unidade prisional sendo feita, e todo mundo sabe aqui, muita gente de Mairinque sabe, que é para onde vão as presas da região, as mulheres. O município de Votorantim tem dentro da área urbana um presídio, que não é nem um presídio construído com as normas técnicas, é uma cadeia que foi sendo adaptada e está lá, com 4 vezes o número de presas que pode abrigar. E mesmo assim, lá em Votorantim, o Estado começou há 2 anos um prédio. E está lá parado. E agora falaram que talvez no final do ano retome. Então, mesmo a situação de emergência de um município que já tem uma unidade em situações precárias, com perigo para a saúde pública, de segurança até, a gente vê que eles param. E imagine aqui, que está lá na área rural. Então, aí a nossa preocupação, eu peço a aprovação desse requerimento. Continua em discussão o requerimento de número 155. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento de número 155, de autoria da vereadora Deia.
Moção de número 36/2012. Foi amplamente divulgado pela mídia regional a situação do Hospital Psiquiátrico Veracruz de Sorocaba. Os maus tratos aos pacientes daquela unidade de saúde foram registrados pelas câmaras de telejornais e pelos jornais impressos de nossa região. A sensação de indignação é enorme por parte da população, pois as imagens são realmente chocantes e absurdas até. Essa denúncia culminou no fechamento daquele hospital e hoje a região sente falta de vagas para atender a demanda de usuários de serviços de saúde mental. Diante do exposto, proponho a presente moção de repúdio à Secretaria de Estado de Saúde por ainda não ter solucionado o caso relatado e por expor a população de nossa região a tão grave problema. Requeiro, se aprovada, sejam enviadas cópias desta para a Secretaria de Estado de São Paulo, para o Conselho Municipal de Saúde do município de Sorocaba e para as câmaras municipais de nossa região. Gabinete da vereadora, 8 de outubro de 2012, vereadora Deia. Coloque em discussão a moção de número 36, de autoria da vereadora Deia. Em discussão, com a palavra a vereadora Deia, por 5 minutos. Eu peço a aprovação desse requerimento, porque esse é um assunto que está trazendo muita preocupação. A emissora Record apresentou a reportagem, está no YouTube, tem livre acesso pela internet. As imagens são realmente chocantes. Não é uma novidade essa questão, infelizmente. Não só os profissionais de saúde, mas como os familiares de quem tem problema mental, sabem as condições de vários, se não a maioria, dos hospitais de Sorocaba psiquiátricos. Sorocaba é um dos maiores, dos municípios onde tem maior número de vagas para doentes mentais em hospitais. É realmente um escândalo algumas coisas que acontecem. Porque esse é um dinheiro líquido e certo, que algumas pessoas, uns maus profissionais de saúde, sabem que podem ter acesso. Porque esse tipo de doente, ele não reclama, ele não vem à sessão de câmara, muitas vezes. Ele às vezes não sai de casa, às vezes ele fica de casa no hospital. Ele não tem como protestar. Muitas vezes, até na família, ele não encontra eco para aquela dor ou para aquele sentimento que ele tem. Há muitos anos, alguns profissionais novos, que quase saem das faculdades, das academias, estão relatando esses casos. E, pela reportagem, quem viu pôde ver. Pessoas que ficam sem roupa, dias e dias, que ficam sem comer, que ficam sem medicação, que ficam em situação de abandono total. Essas vagas, o nosso medo e desse grupo de profissionais que está à frente desse protesto, e de alguns até doentes em tratamento que conseguiram entender o drama, qual que é o nosso grande receio? É que a sociedade não participe dessa discussão, que o município de Sorocaba continue fazendo esse tipo de repasse de recursos. E a gente viu que a Câmara de Sorocaba, por esses dias, depois que eu protocolei esse requerimento e que os vereadores de Sorocaba também o fizeram, alguns repasses da prefeitura vão parar para esses hospitais. Nós sabemos que alguns desses hospitais, os donos são médicos e da área de psiquiatria. E o nosso grande receio é que, às vezes, utilizando-se da legislação e arrumando mais vagas nessas instituições da forma como elas estão, eles convençam a sociedade, uma parte da classe médica, a dar essas vagas para o atendimento aos usuários de drogas. E daí a gente sabe que vai cair por terra todo um esforço de fazer com que os municípios entendam a necessidade de ter atendimento local para os usuários de drogas, que ter atendimento regional para aqueles casos que precisam de internação e tudo mais. Então, está aí o alerta, e essa moção tem esse sentido, de fazer com que o município de Mairinque
se faça ouvir nessa instância da Secretaria de Saúde do Estado e que a gente consiga participar desse processo junto com o Flamas, que é o movimento do Fórum da Luta Antimanicomial. Então, nós estamos inseridos nessa luta, esperamos que aqui a gente consiga fazer com que o jornal local participe, faça os esclarecimentos, ouçam as partes, e para a gente poder, nos próximos dias, nas próximas semanas, acompanhar essas vistorias que estão sendo feitas pelo Ministério da Saúde e que a gente faça com que a Diretoria Regional de Saúde do Estado de São Paulo também se pronuncie, para a gente não ver piorada a situação, principalmente daqueles que são os doentes mentais e que precisam de tratamento, mas tratamento digno, né? Muito obrigada. Eu peço aprovação. Continua em discussão a moção de número 36, de autoria da vereadora Deia. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de número 36/2012.